Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos e todas. Estamos aí caminhando para o final do nosso curso, acolhendo, entendendo e ensinando a criança, esse novo olhar que nós tanto discutimos, conversamos e aprendemos juntos, além de compartilhar experiências muito especiais que dizem respeito à nossa vida, a tudo que nós experienciamos na nossa caminhada, principalmente como líderes, educadores, professores de criança, pais e mães, e eu quero agradecer pelo privilégio de ter interagido com vocês nesse tempo. Na verdade, são 3 aulas em uma que nós vamos estar hoje aqui compartilhando, e eu espero que esse conteúdo ajude você a amadurecer ainda mais tudo aquilo que você tem entendido e percebido a partir das leituras e das aulas que nós enviamos através dos nossos vídeos. Fica aqui a minha palavra de gratidão e lançaremos aí novos desafios para que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Então, a nossa aula número 5, acolhendo a criança, a afetividade como um instrumento de aproximação para o cuidado e para a facilitação da aprendizagem. Nós vivenciamos, experienciamos e compartilhamos conhecimento sobre essa temática do acolher, do entender e ensinar durante todo o curso. Eu acredito que deve ter ficado muito claro, mas hoje, de uma forma abreviada, mas ao mesmo tempo profunda, a gente vai poder evidenciar um pouco mais tudo isso a respeito de afetividade. Trago no primeiro momento uma reflexão bíblica em Mateus capítulo 19, versículo 14, que diz: "Deixe vir a mim as crianças, e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." O próprio Jesus falando, o maior pedagogo que a história já produziu. Não existe ninguém para se comparar com ele, e ele está falando aqui de afetividade, de acolhimento, de colo, de carinho, como algo fundamental para atrair as crianças e trazer as crianças para perto de nós. Ninguém foi tão afetivo como Jesus. E ele mostra que o reino dos céus é manifestado também através do afeto. Jesus orou e usou as crianças para nos alertar sobre a importância do acolhimento e também da simplicidade. Assim é o universo e o mundo da criança. E a partir do momento que nós as acolhemos, demonstrando por ela afetividade, o mundo dela se transforma. É por isso que o reino de Deus é comparado a essa simplicidade da criança, tá? Então nós somos responsáveis também por isso. Jesus deixou o exemplo e esse exemplo deve ser copiado, porque Jesus é o nosso modelo de afetividade. Então trago aqui uma provocação inicial. Acolher uma criança é realmente um desafio, pois é um ato de amor na direção de quem não se sente protegido por conta de uma afetividade não recebida. Acolher é também ensinar. Por que é que eu trouxe essa primeira provocação? Porque muitas crianças que nós conhecemos e que você trabalha não têm afeto dentro de casa. E quando nós a acolhemos e demonstramos essa afetividade como adultos, professores, líderes de escola bíblica dominical ou educadores de um modo geral, a gente já está ensinando a criança e ela está aprendendo algo que ela vai compartilhar para a sua vida toda, que é a afetividade, tá? Então, para Valon, a afetividade é uma capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos. E aí você coloca tendências, emoções, paixões, sentimentos como ira, como agressividade, como carinho, toda e qualquer demonstração de afeto. A afetividade consiste na força exercida por esse fenômeno no caráter de um indivíduo. Olha que coisa profunda. Então a construção do caráter também passa por se sentir acolhido e amado, é muito claro. A personalidade ela é desenvolvida a partir de relações sociais. E quando nós interagimos com o outro, esse outro demonstra afetividade, nós nos constituímos de forma muito positiva e certamente nós repercutiremos isso na vida de outras pessoas que vão passar pela nossa vida, tá? Então a afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa que envolve o ser humano. Misturam-se nesse processo de desenvolvimento afetivo sentimentos como amor, motivação, ciúme, raiva e outros, que por mais que alguns sejam aparentemente destrutivos, eles dizem respeito àquilo que nós
vivenciamos e experienciamos. Geralmente nós compartilhamos aquilo que nós recebemos. Então, se nós recebemos afetividade na medida certa, de forma equilibrada, com certeza nós iremos também transportar isso para as nossas relações sociais. Então, o afeto é uma construção diária, não é algo que a gente só dá para um momento. É no dia a dia que a afetividade é construída e direcionada ao outro, com repercussões em todos. Então, todo mundo ganha. Quando a gente recebe, o outro também recebe. A gente acaba transformando a afetividade num instrumento de transformação e todos são beneficiados no processo. Família, colegas de escola, professores, pessoas que vão passar pela nossa vida, e a gente vai redirecionando aquilo que nos foi dado para outras pessoas, inclusive talvez que nunca tenham recebido nenhum tipo de afeto. Só para a gente refletir e aprofundar um pouco mais, a afetividade gera desenvolvimento, que gera aprendizado, que se manifesta na forma da criança se expressar no mundo. Então, ela se expressa no mundo através daquilo que ela recebe e daquilo que ela aprende e internaliza. Então, o desenvolvimento humano que nós aprendemos nas aulas anteriores diz muito sobre isso também. A afetividade faz parte desse processo de desenvolvimento da criança. Então, toda manifestação criativa se dá de dentro para fora. Então, o que eu tenho eu manifesto, eu coloco para fora. O externo é refletido através dos laços afetivos construídos a partir da família. Então, nós somos o que nós recebemos. A gente conversou muito sobre isso, da importância da família nessa construção, nessa constituição do sujeito. E se essa afetividade foi construída a partir da família, que é onde se desenvolve os primeiros laços afetivos, com certeza muita coisa vai ser construída e desenvolvida, tá? Então, afeto e aprendizagem se entrelaçam, são indivisíveis, são inseparáveis. À medida que eu recebo o afeto, eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, eu me sinto acolhido, né, que é a nossa temática, e a partir daí a aprendizagem se torna muito mais fácil. Não é uma questão apenas de transmissão e recebimento de conteúdo, mas se sentir protegido e amado faz parte também do processo, e a criança sabe muito bem o que é isso, tá? Então vamos fazer uma relação agora entre afetividade e aprendizagem. Uma afetividade não desenvolvida de forma adequada na infância repercutirá decisivamente no processo de ensino-aprendizagem por toda a sua vida. Pois aprender não é apenas receber uma informação e transformar em algo, mas é se relacionar e potencializar suas habilidades e aplicá-las no mundo. Nós temos competências e temos interferências, e elas são desenvolvidas e potencializadas ou minimizadas a partir do afeto que a gente recebe, a partir do acolhimento que a gente tem do adulto, daqueles que estão próximos de nós e constroem alguma coisa junto conosco. Fica aí o desafio para você entender, tá? Então, afetividade versus ensino-aprendizagem tem muito a ver com isso. E é com o auxílio da afetividade que professores e alunos conseguem criar laços de amizade entre eles. Né? Você vê que não é só um processo de ensino-aprendizagem, é um processo de amizade. E amizade é uma expressão da afetividade também. Então, construir conhecimento e aprendizagem também atravessa o mundo afetivo. Ensinar também pelo respeito, dando atenção, acolhendo com carinho, tirando as dúvidas e respeitando as diferenças. Lembram da história de Serafim, né? Ele precisava de tudo isso e não recebeu. Então, tinha dificuldade de compreender o mundo dos adultos, tinha dificuldade de compreender o que lhe era ensinado, porque não recebia afetividade nem dos seus pais, nem dos seus professores, porque os seus professores também, seus pais, tinham muita dificuldade nessa questão afetiva. Então, geralmente a gente oferece o que a gente recebe. E você vê nessa história que muita coisa se perde em cada um dos membros, das pessoas que fazem parte dela. Então, o poder do afeto é muito grande. Então, Messon diz que pensaremos o aprendizado afetivo como arte do encontro, um aprender sobre o que diminui nossas forças ou nos potencializa. Olha que coisa interessante. É nesse encontro que tudo acontece. É nesse encontro que tudo se potencializa. É nesse encontro que tudo se torna menos doloroso. Então, quando nós nos encontramos com o outro, esse outro começa a fazer parte de nós de uma forma diferenciada, carregada de afeto e acolhimento, o processo de ensino-aprendizagem se dá de uma outra forma, e é isso que nós precisamos compreender também. Então, a análise que se faz não é apenas pelo desempenho no aprendizado, não é só nota, não é só conteúdo,
mas pela resposta ao amor dado através desse encontro entre professor e aluno, entre adulto e criança. É nesse momento, nesse contato, onde a manifestação do carinho se dá, e a criança vai se sentir também protegida e amada pelo professor, e ele vai aprender não apenas porque o professor ensina bem, mas porque ele é um acolhedor das suas angústias, medos e inseguranças, tá? Então vamos transformar em algo prático. Então, ao lançarmos o olhar sobre a questão do afeto, é porque sabemos bem das repercussões de quem o recebe. Você também um dia foi criança e sabe muito bem como você se desenvolveu a partir do que você recebeu ou do que você não recebeu. Então você sabe hoje o adulto que você é por causa disso tudo. Nas nossas práticas diárias, sejam nas escolas, igrejas ou até mesmo em casa, devemos praticar e estimular as crianças a manifestar afeto umas pelas outras. É assim que se constrói um mundo melhor. Então faça isso onde você trabalha, tente estimular as crianças a manifestar esse afeto às outras crianças, para que a gente possa construir uma escola mais segura, uma igreja mais segura, uma família mais segura. Isso vai refletir, vai ser repercutido em todos esses espaços, não tenha dúvida nenhuma, tá bom? Então, na nossa aula 6, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre entendendo essa criança. E aí a gente vai pensar que a aprendizagem passa pelo contexto da criança, os diversos contextos que envolvem essa criança, né? Família, escola, relações sociais, amigos, professores, educadores, aqueles que passam de forma significativa pelo universo dessa criança, tá? Então trago aqui uma provocação inicial, dizendo que aprendemos a partir do que recebemos, afetividade, e do lugar onde estamos, nosso contexto, família, igreja, escola, os mais diversos contextos existentes. Então nós somos constituídos também a partir dos nossos contextos sociais e familiares. Agora imagina você saindo de um ambiente hostil e desorganizado. Pensa aí como está a sua casa ou a casa da criança que você educa e cuida. Sem nenhum tipo de afetividade, por exemplo. Para buscar aprendizado na escola. Entendem essas relações? Há como aprender alguma coisa sem ter recebido nada? Ou ter se alimentado direito? Ou ter recebido algum tipo de afeto? Ou ter saído de casa em meio às discussões e disfunções dos pais e das mães dentro desse contexto familiar? Se eu chego na escola e encontro uma escola desorganizada, professores infelizes, né? Educadores que não constroem nada porque nunca receberam nada também, conseguem entender essas relações? Então é a partir disso que a gente precisa pensar. Então contextos desorganizados são um trampolim para emoções desorganizadas e aprendizagens não efetivadas, mas é claro, se eu vivo em diversos contextos e esses contextos são desorganizados e me desorganizam, como eu vou aprender ou aprender alguma coisa ou internalizar algo que me é transmitido? Então não há aprendizagem que seja sustentada apenas por conteúdo. Organizar a vida fora da escola também faz parte das nossas funções transformadoras. Eu sei que é difícil. Demetrios, como é que eu vou mudar isso? São tantos contextos, são tantas questões. Apenas tente minimizar o processo. Faça aquilo que você puder para ajudar a minimizar todos esses contextos desestruturantes e você vai ver que o aluno vai começar a se comportar de uma forma diferente na escola. É papel nosso também, é desafiador, mas é um papel nosso também. Então vivemos um tempo de contextos diversos que se entrecruzam e afetam a nossa vida. Não é um só contexto, não é só a família, mas é tudo que nos envolve. Família, igreja, escola, a própria pós-modernidade, pessoas frustradas, as novas configurações familiares, professores não respeitados, estruturas físicas ruins e os mais diversos contextos que interferem decisivamente no aprendizado da criança. Olha que desafio nós temos aí. Então é tudo isso que afeta a criança. Nós somos atravessados também por tudo isso, porque nós vivemos também nesses contextos. E a forma como nós aprendemos é exatamente isso que nós vamos transmitir, porque afeto também se transmite. Então a aprendizagem é esse todo. Ou a gente entende essa realidade, inclusive relendo e reinterpretando tudo aquilo que nós aprendemos antes, é que nós vamos construir uma aprendizagem mais segura para a criança, tá? Então compreender esses contextos e fazer as leituras, e por que não dizer as releituras constantemente, sociais, corretas, e adentrar no universo da criança e da família, são elementos fundamentais para uma caminhada segura na construção de qualquer projeto que você desejar executar, seja na escola, seja em sua casa, seja na igreja.
tem que fazer constantemente as releituras. Não há um projeto que seja definitivo, né? Existem projetos que precisam ser revistos e repensados o tempo todo, até porque o tempo todo os contextos mudam, as famílias mudam, as pessoas mudam e experiências a gente vive constantemente que nos transformam e transformam tudo à nossa volta. Aí você me pergunta, sou eu que tenho que pensar isso? A resposta é sim. Como você vai fazer isso? Faça as releituras. Como é que se constrói tudo isso? Busque parcerias. É dessa forma que eu venho trabalhando desde o início do nosso curso. E eu acredito que você tem entendido bem esse processo. Como nos apresenta Guidetti e Martinelli, a família e o contexto social são uma influência para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento emocional, social e para a sua aprendizagem. Aí vem mais uma vez reforçando tudo aquilo que a gente vem conversando. Então a família é o primeiro ambiente social que a criança tem acesso, porque é na família onde tudo é construído e constituído. É o primeiro vínculo social da criança, é o primeiro vínculo afetivo, tá? Então é atuando para mudar que mudamos a criança para ela também atuar no mundo, porque a criança ela precisa se constituir e construir algo. Então como ela vai construir algo que não existe dentro dela? Normalmente a gente constrói alguma coisa a partir do que tem dentro de nós, e nós somos responsáveis também por alterar tudo isso. Para Vygotsky, né, que é o principal teórico no tocante à influência dos contextos sociais, né, para a construção do indivíduo, o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a escola. Começa em casa, começa na relação com os adultos, começa no toque, começa no colo, começa no abraço, começa no afeto, começa no contexto onde ela está inserida. Então, o aprendizado se começa no lar estruturado e numa família que apoia, que incentiva, que estimula, que abraça, que entende as diferenças e ajuda a criança a se constituir. Mais uma vez, aí eu penso a questão da parceria. Temos que desenvolver parcerias ou a gente vai ficar o tempo todo girando em círculos, tentando mudar contextos e tentando modificar o caráter, a personalidade da criança e tudo o que diz respeito a ela, sem construir muita coisa. Construa parcerias para ajudar na modificação desses contextos. O trabalho em equipe é fundamental para resultados satisfatórios, né? Professores, psicólogos, pastores, educadores, líderes cristãos, professores que trabalham com criança, famílias, todo mundo tem que estar envolvido no processo. É esse contexto de igreja, escola, família e outros atores e outros contextos que podem atuar juntos. Aí sim a gente vai ter algo efetivo e transformador, inclusive para a sociedade. E agora, caminhando para o nosso final, nós temos aqui a nossa aula 7, ensinando a criança. É lógico que é algo resumido, né, pontual, mas eu acredito que colabora para você entender que esse ato de amor, de proteção e de cuidado é fundamental para ensinar a criança, além de tudo que a gente vem construindo até agora. E naturalmente eu trago 1 João 4,18, esse texto lindo, maravilhoso. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu quero desafiar você a perder o seu medo, a mostrar para a criança também que esses medos que elas possuem, eles podem ser transformados e modificados pelo amor, o amor de Deus, né? Que nos constrange, que nos transforma de dia a dia. Então a gente precisa ser aperfeiçoado nesse amor, mesmo que as teorias apontem para outros caminhos, mesmo que elas digam que tem que ser construído isso e aquilo, mas o amor ele é transformador, ele é regenerador. Tempos difíceis, né, estão aí e nós olhamos para as famílias desestruturadas com possibilidades de transformação. Precisamos repensar a nossa forma de ver a escola e nos tornarmos apaixonados pelos desafios que a vida nos impõe. São muitos desafios. Você sabe muito bem que a gente fez esse pequeno curso e vocês já viram aí o quanto o desafio é imenso. Mas o amor tem que superar isso tudo. Não só o amor que você sente pelo que você faz, mas o amor que você sente pela pessoa que você cuida. E o amor que você tem por você mesmo. Fazendo isso, nós modificaremos primeiro a nós, depois a nossa família, depois a criança que a gente cuida, depois a escola que a gente trabalha, depois o mundo que a gente vive. É assim que as coisas acontecem e que nós faremos desse mundo um mundo melhor, tá? Tá aí o desafio, tá aí algumas referências bibliográficas, você tem muitos livros que você pode depois pesquisar e estudar, mas o desejo do meu coração é que através de tudo que nós aprendemos e vivenciamos e experienciamos juntos, possa primeiro fazer você uma pessoa melhor. Aí a gente vai olhar para o mundo
para a família, para a criança e para tudo que existe de uma forma diferente. E aí encontraremos respostas na palavra de Deus, nos livros que lemos, no contato com as outras pessoas, tá? Em tudo aquilo que a igreja, a escola e a família podem abrir de espaço, oferecer de espaço para nós atuarmos, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos, aqueles que os têm, e que faça de você verdadeiramente um agente de transformação. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.